Olha, um homem morreu em Sorocaba, no interior aqui de São Paulo, em decorrência da febre hemorrágica brasileira que volta a ser registrada no país após 20 anos. O Ministério da Saúde confirmou o reaparecimento da doença, mas pondera que o caso é isolado. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atendendo, o médico infectologista, diretor-geral da Faculdade de Medicina do ABC, Davi Uip. Doutor Davi, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, um abraço a você e aos ouvintes. Doutor, é realmente um caso isolado? Quais são as preocupações? Qual o alerta para esse tipo de doença numa volta de uma doença depois de 20 anos? Pois é, o que se sabe até o momento é um caso isolado, é um paciente de Sorocaba e na verdade, em 20 anos é a primeira vez que ele reaparece. É um vírus complicado por conta que ele causa doenças semelhantes a muitas outras. Vírus causando doença hemorrágica é comum em outras situações. Por exemplo, o dengue hemorrágico, a malária pode levar a isso, a febre amarela, a leptospirose. Então, tem situações semelhantes de diagnóstico clínico. Esse diagnóstico só foi possível o estabelecimento por conta dos avanços que nós temos hoje em termos de avanços diagnósticos. Hoje você isola o vírus por cultura, você detecta genoma, você sequencia parcial ou totalmente os genomas. Então, através de técnicas refinadas, conseguiu-se a identificação de um vírus que causa hemorragia e outros sintomas semelhantes a várias doenças. Professor Vila. Doutor Davi Uip, bom dia. Bom dia, professor. Qual a razão, doutor, do retorno de doenças, eu estou falando uma linguagem mais vulgar, mas de doenças que tinham sido extintas aqui no Brasil, que não se falava mais, e aí de uma hora para outra começa a reaparecer. Por que isso? O que aconteceu no controle dessas doenças? Essa doença que nós estamos falando, que na verdade é um vírus do grupo arenavírus, é um caso isolado, mas a sua pergunta é maior. Sim. Porque nós temos febre amarela, porque nós temos dengue, porque nós temos a tuberculose em números elevados. Isso é um fenômeno quase mundial. Nós temos problemas hoje de controle de saúde pública em vários países, principalmente em países em desenvolvimento. A febre amarela no Brasil, aqui o que houve há anos atrás, especialmente no estado de São Paulo, foi a febre amarela silvestre, que teve características muito peculiares. Aumentou a velocidade do vírus, aumentou o processo de transmissão em primatas a humanos e, infelizmente, não virou uma doença urbana, foi uma doença silvestre. O dengue, nós temos 4 tipos de sorotipos de dengue. E o indivíduo ele fica imune ao sorotipo que ele adquiriu e fica suscetível a outros 3. Então, a cada tempo, você tem a prevalência de um vírus. Sendo bem objetivo, como é que se resolve isso? Na minha leitura, só tem uma forma a hora que você tiver vacinas efetivas. A febre amarela tem, mas existem problemas com a vacina da febre amarela. Dengue, muito provavelmente nos próximos anos, inclusive uma vacina feita aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, nós teremos uma vacina efetiva. Enquanto não houver vacinas efetivas, o controle dessas doenças sempre será muito difícil. Doutor, agora explica pra gente como é que é essa febre hemorrágica, quais são os sintomas, como ela pode ser transmitida e o tratamento? Pois é, primeiro a transmissão, né? A transmissão normalmente se faz de 2 formas. Uma é por inalação discreta de roedores silvestres. O indivíduo tem contato com o roedor silvestre, inala fezes, secreções e acaba adquirindo. A outra forma de transmissão é por contato com secreções discretas de um indivíduo infectado. Então, por exemplo, os casos relatados anteriormente, existe um contato de profissionais da área de saúde, especialmente em laboratório, na manipulação descuidado discretas de secreções. O que é descuidado? O profissional da área de saúde não estava protegido com o material adequado, que é uma máscara específica, avental e óculos de proteção e luvas. Então, pode haver um contato interhumano, especialmente entre profissionais da área de saúde. Doutor, Pois não. Não, pode complementar, desculpe. A doença se caracteriza
basicamente o início. Toda doença viral, ela pode ser assintomática, pode apresentar sintomas leves, moderados e graves. Quando é grave, ela é uma doença com dor muscular, febre e insuficiência de múltiplos órgãos musculares, o sistema hemorrágico, fígado, rins e falência de múltiplos órgãos. Pergunta agora de Rodrigo Constantino para o doutor Davi Uip. Constantino. Bom dia, doutor. Nós não podemos controlar as políticas públicas, as vacinas e coisa desse tipo, mas o que podemos fazer enquanto indivíduos para mitigar os riscos? Álcool gel, questão higiênica, usar máscara em voos, o que deveríamos mudar nos nossos hábitos para evitar pegar essas doenças? Nesse caso específico, é uma situação absolutamente isolada e esporádica. Ela demonstra preocupação pela gravidade, a letalidade, a possibilidade de morte num caso desses, que era de uma febre hemorrágica grave, é muito alta, varia de 30% a 60%. Agora, tem outras coisas acontecendo no mundo que são muito preocupantes. Esse novo vírus, o coronavírus na China, que é uma transmissão provavelmente por inalação, e as autoridades chinesas estão muito preocupadas, e mundiais também, mas nesse momento não pode gerar pânico. Você tem que ter cuidados habituais. Lavar as mãos com frequência, água e sabão são suficientes, álcool gel também faz o mesmo papel. Proteção, por exemplo, você tem um surto de um processo viral, você vai evitar conglomerados, mas nada de alarde, aumento de preocupação, eu acho. Nesse caso especificamente, deve ser tratado desta forma. Notificação, cuidados. Os profissionais que foram envolvidos e os familiares com esse caso estão sendo vigiados e é assim que deve ser o procedimento. Doutor Uip, bem, depois que a gente vive bastante, né, vai lembrando de certas campanhas de vacinação que ocorreram no Brasil. Eu lembro, citei outro dia aqui, quando o Dr. Seib veio ao Brasil, algumas delas, né, e havia um entusiasmo nos meios de comunicação, dos governos, para grandes campanhas. Isso, não sei, foi passando o tempo, isso acabou, né? A impressão que dá é que nem existe, não sei se eu estou errado, grandes campanhas de vacinação. Isso não sei se não tem relação direta com o reaparecimento daquilo que a gente, de doenças que estavam extintas no Brasil. Não é verdade que perdeu-se esse entusiasmo por essas grandes campanhas? Você tem toda a razão. Esse é um fato. Mas tem um segundo fato que eu considero um fato antidemocrático, que são grupos de pessoas, inclusive algumas preparadas, que fazem campanhas contra a vacinação. Se nós entrarmos hoje na internet, nós nos surpreendemos com grupos falando contra vários tipos de vacina. Eu chamo isso de um ato antidemocrático, porque é de uma irresponsabilidade pessoal e coletiva. Quando você fala contra a vacina, você está prejudicando não só o seu filho, o seu parente, você está prejudicando uma população inteira. Então, ao mesmo tempo que eu acho que as políticas públicas devem ser renovadas, nós devemos estar falando constantemente contra esses grupos antidemocráticos que falam contra a vacina. Dr. Davi Uip, diretor da Faculdade de Medicina do ABC, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos.